Old Young Dudes, capítulo 72, verão de 1975. Aviso: pequena menção de homofobia. Cartas selecionadas entre os marotos. Caro Mooney, tenho quase certeza que agora posso me safar escrevendo algumas cartas por enquanto. Eu imagino que elas estão sendo lidas, mas eu estou pouco me fudendo, tá me entendendo, Regulus? O verão tá sendo horrível até agora. Parece que a minha mãe tentou tirar minhas coisas da Grifinória enquanto eu estava fora, mas eu usei feitiços de cola permanentes. Vou ver se há mais alguma coisa que eu possa colar para irritar ela. Haverá uma grande reunião familiar na próxima semana, jantar chique, roupas elegantes, melhor comportamento, etc, etc. James acha que eu devo manter minha cabeça baixa e apenas anotar quem comparece e o que é dito caso seja útil mais tarde. Mas eu não sei. Estava pensando em detonar algumas bombas de bosta em vez disso. O que você faria? Sirius. Sirius. Se dando bem com Reg, então? Pegue leve com ele, você não tem mais ninguém do seu lado. Por favor, tome cuidado. Não sei o que eu faria, nunca fui a um jantar chique. Provavelmente faria papel de idiota. Não faça nada estúpido, ok? James geralmente está certo. Remus. Caro Remus, não acredito que tenho que passar o verão inteiro sem nenhum de vocês. Às vezes eu realmente odeio ser filho único. Aposto que você nunca está sozinho em St. Edmunds. Sirius parece estar ok. Ele me chama com frequência, acho que está entediado. Se Ted for o pior de tudo, é uma coisa boa, certo? Eu continuo tentando convencê-lo a não fazer nenhuma merda. Não sabemos que tipo de coisa os Black estão envolvidos. Pode não ser nada. Espero que o seu verão tenha começado bem. Você já deu uma olhada na lição de casa? Aquela redação de feitiços parece ser um pé no saco. James. James. Ele ficaria bem se pudesse se controlar, mas eu duvido. Continue falando com ele. Lembre-o de que precisa voltar para Hogwarts inteiro. O verão está sendo bom, você está certo, eu nunca fico sozinho. Eu gostaria de um pouco de privacidade na maioria das vezes, mas este verão tem sido bom. Não se preocupe comigo. Aquela redação de feitiços é moleza e você sabe disso. Você simplesmente não gosta de trabalho duro, Potter. Remus. Mooney. Saudações de São Francisco. Achei que ia estar calor aqui, mas está muito frio e chove na maior parte do tempo. Merlin sabe por que Filomena iria querer morar aqui. Não é nada diferente da boa e velha Inglaterra. Pete. Caro Mooney. Causei um certo tumulto, foi brilhante. Encontrei um monte de pôsteres antigos de trouxas numa beira de estrada. Fotos de garotas, você sabe o tipo. Elas nem se movem, é hilário. De qualquer forma, pendurei nas paredes com meu feitiço colante patenteado e mamãe está furiosa. Eu acho que ela provavelmente só está irritada porque são garotas trouxas. Ela não dá a mínima de que elas estão com os peitos de fora. De qualquer forma, agora não posso sair sem supervisão. Mas valeu a pena. Sirius. Sirius, você é um idiota e sabe disso. Pôsteres? Você não se sente estranho com todos eles olhando para você? Remus. Caro Remus, estou realmente preocupado com Sirius. Eu não sei se você ficou sabendo da proeza dos pôsteres, mas ele é um idiota por fazer isso. Não acredite se ele diz que está bem, ele definitivamente estava chorando quando nos falamos pela última vez com o espelho. Não diga a ele que eu te disse isso, obviamente. E seja pronto caso precisemos acionar a missão de resgate. James. James. Pronto quando você estiver. Remus. Mooney, não dê ouvidos a Potter. Ele é uma senhora velha. Está tudo bem, nada que eu não seja capaz de lhe dar. Espero que você esteja tendo um bom verão. Mal posso esperar por setembro. Sirius. Sexta-feira, 22 de agosto de 1975. Remus cambaleou fracamente para dentro do dormitório. Tinha sido um dos ruins. Madame Pomfrey achava que era por causa da mudança de cenário. Agora ele tinha uma longa e espessa cicatriz no peito. Fazia muito tempo que não recebia outra cicatriz. Grant se sentou abruptamente, parecendo magoado. Onde você estava? Ele perguntou. Tava achando que você foi preso, ou vai lá saber. Tava doente. Remus respondeu. Doente de quê? Remus suspirou, jogando-se na cama.
Foi uma noite difícil e ele só queria dormir. Ele fechou os olhos. Não estava a fim de dar desculpas hoje. Bem, era lua cheia na noite passada, sabe? Ele disse calmamente. Quando eu tinha 5 anos, fui mordido por um lobisomem e agora sou um. Eu me transformo todo mês e a diretora me tranca para que eu não machuque mais ninguém. Grant respondeu, subindo na cama de Remus, montando nele. Os dois eram tão magros que se encaixavam facilmente no beliche estreito. Muito bom, seu engraçadinho. Tudo bem, não precisa me contar. Ele se inclinou e beijou Remus. Remus abriu os olhos, congelando por um momento. Tá tudo bem, garantiu Grant, acariciando sua bochecha. Tá todo mundo lá fora, eu chequei. Remus o beijou de volta. Foi um verão estranho, mas um dos mais agradáveis que Remus já tivera. Ele não tinha se sentido sozinho pela primeira vez, não tinha contado os dias até o 1º de setembro. No início, ele e Grant conversavam sobre David Bowie, T-Rex e Neil Young, até Deep Purple, por quem Grant era louco, e Remus achou que Sirius provavelmente gostaria. Os dois odiavam futebol e os outros meninos, então eles andavam juntos pela cidade ou se sentavam atrás dos prédios abandonados, fumando maços roubados de cigarros. Eles estavam sentados lá no chão, quente um dia em meados de julho, jogando pedrinhas e debatendo as melhores partes de Electric Warrior, quando, de repente, a mão de Grant estava no joelho de Remus, depois em sua cintura, puxando-o para mais perto. O que você... Tá tudo bem, Grant sussurrou, desespero tomando sua voz, pressionando sua testa contra a bochecha quente de Remus. Ninguém vai descobrir. Ele tinha gosto de cigarro e queimadura de sol. Depois disso, sempre que estavam sozinhos, estavam se beijando. Foi uma surpresa, mas na maior parte não. Remus rapidamente percebeu que ele sempre quis isso. Isso, ou algo parecido, era como se uma névoa se dissipasse. Considerando todas as coisas, ele estava grato a Grant por ter tomado a iniciativa. Não era o que você poderia chamar de romântico ou afetuoso, era mais como uma coisa necessária. Algo que Remus sabia que precisava empurrar o máximo que pudesse para que pudesse identificar todos os cantos e limites. Estava mapeando seus próprios desejos e usando Grant como uma bússola. Seu nome completo era Grant Chapman. Ele tinha acabado de fazer 16 anos e estava em St. Edmunds desde maio, embora não fosse de forma alguma seu primeiro lar. Ambos os pais de Grant estavam vivos e ele até tinha alguns parentes, avós, tias, tios e primos adultos, mas nenhum deles parecia querer mantê-lo por muito tempo. Eu dou muito trabalho, Grant disse sorrindo descaradamente. Todo mundo fica enjoado de mim no final. Como a maioria dos meninos de St. Edmunds, ele não se dava bem na escola e teve problemas com a polícia algumas vezes por delitos menores, embora nunca tivesse sido oficialmente preso. Ele não era violento, mas tinha uma boca suja e tendência de retrucar. Não havia um osso ameaçador em seu corpo e ele era claramente bom da cabeça aos pés. Ele tinha um sorriso espetacular, que enrugava todo o seu rosto e te fazia gostar dele de uma vez. Um de seus caninos era meio torto e isso lhe dava um charme diferente. Remus não conseguia ver porque ninguém o queria por perto. Ele era um pouco bobo às vezes, um pouco imaturo, mas isso não importava. Remus sabia que ele próprio podia ser muito sério na maior parte do tempo. Algo sobre a natureza alegre e relaxada de Grant deixava Remus mais confiante, confortável. E Grant simplesmente gostava de Remus. Realmente gostava dele. Seu o cara mais engraçado que eu já conheci, Grant riu quando Remus nem havia dito nada tão engraçado. Sabe, nunca fiquei com ninguém de escola particular antes. Eu não sou muito diferente de você, Remus respondeu. Um pirralho de orfanato. Até parece. Grant empurrou-o, brincando. Você tem futuro, qualquer um pode ver isso. Remus não tinha uma resposta para isso, mas deu um sorriso. Grant sempre o fazia sorrir. Além de todas essas coisas, Grant beijava muito, muito bem. Pelo menos Remus presumiu isso, considerando que Grant era a única pessoa que ele já tinha beijado. Na primeira vez, ele sentiu um arrepio selvagem percorrer seu corpo ao pensar consigo mesmo. Então é por isso o fuzuê todo. Ele poderia beijar Grant o dia todo sem precisar parar para recuperar o fôlego.
Às vezes ele se pegava franzindo os lábios compulsivamente durante a noite, quente com dores de abstinência. Remus achava que beijar seria assustador e estranho, mas, como tantas outras coisas, Grant apenas o deixou à vontade. Ele tornava tudo divertido desde o início, sem confusão, sem perguntas. Se tá aqui só pro verão, então a gente pode muito bem aproveitar, não? Ele dizia alegremente. Fica tranquilo, não é como se eu fosse te pedir em casamento, não importa o quão fofo você é. Fofo? Remus zombou. Fofo, Grant piscou. E bom demais pra mim. Remus odiava esse tipo de conversa e o calou com outro beijo. Eles tinham que se esconder na maior parte do tempo, é claro, dos outros meninos e dos funcionários. Remus não conseguia imaginar o que aconteceria se fossem descobertos. Eles seriam separados definitivamente, isso se não recebessem uma surra. A diretora contaria a Dumbledore. Eles poderiam expulsar você por ser bem, por beijar outros meninos? Felizmente, Grant tinha alguma experiência em operações secretas e eles nunca nem chegaram perto de serem perturbados. Quantas vezes você já fez esse tipo de coisa? Remus teve coragem de perguntar um dia. Eles estavam atrás de alguns galpões de bicicletas abandonados na escola secundária local. Umas vezes, Grant deu de ombros. Não o suficiente. E você? Nunca? Remus respondeu chocado. Eu nem mesmo... Ah, Deus te abençoe! Grant riu levemente, puxando um dos cachos de Remus. Você não sabia? Remus balançou a cabeça, suas orelhas ficando quentes. Grant resmungou. Você não lembra de nunca ter olhado para outro garoto por muito tempo? Nunca sentiu uma borboletinha olhando para um professor ou ator? Ah, meu Deus! Remus engasgou, imagens de Ferox caindo sobre ele. Grant riu novamente. E eu pensei que vocês eram assim, garotos de internato. Remus apenas balançou a cabeça novamente em descrença, se perguntando se havia mais alguma coisa que ele não sabia sobre si mesmo. Conforme setembro se aproximava, Remus se viu tentando ignorar isso. Ele se sentia culpado por não ter passado o verão se preocupando com a guerra, por ter se distraído com seus próprios impulsos egoístas, principalmente em um momento como este. Mas, ao mesmo tempo, sentiu que nunca poderia ter essa oportunidade novamente. Os outros marotos mandavam cartas como faziam todo o verão. Remus respondia diligentemente, não querendo que eles se preocupassem. Ele não disse nada sobre Grant. Ele não sabia o que dizer, certo de que se colocasse a caneta no papel iria acabar contando tudo e os outros meninos nunca mais falariam com ele. Ou pior, tentariam entender, sem ao menos olhar nos olhos dele. Esse era um dos motivos. O outro era que Remus gostou da ideia de guardar para si mesmo. Os marotos não precisavam saber tudo sobre ele, e ele tinha permissão para ter outros amigos, não tinha? Odeia Dudes, capítulo 73, quinto ano, prata. Segunda-feira, 1º de setembro de 1975. Remus se mexeu desconfortavelmente enquanto esperava por um momento calmo para atravessar a barreira. Estava grato que a diretora não tinha vindo junto este ano. Grato por ter tido um tempo sozinho para se preparar. Grant queria vir, mas ela não permitiu, e não quis dar uma passagem de qualquer maneira. Eles conseguiram dar um adeus rápido trancados dentro de um banheiro em St. Edmunds, um dos seus muitos esconderijos. Nenhum deles disse nada do que gostariam de dizer. Na verdade, eles quase nem falaram, mas, com alguns minutos restantes, Remus prometeu que tentaria escrever. Sou péssimo escrevendo, Grant reclamou. Você não pode me dar um número de telefone, não? É uma escola bem antiquada. Não usamos muito telefone. Remus engasgou.
Ele pensou que poderia ver uma cabine telefônica em Hogsmeade ou talvez no próprio vilarejo, o que não era bruxo. Ele poderia tentar. Agora, enquanto encarava a barreira e a atravessava, ele teve a sensação usual de deixar o mundo trouxa e todos nele para trás por mais um ano. Grant não existiria deste lado da plataforma. Grant nunca havia acontecido e Remus era o mesmo Remus de sempre. Nada mudou, disse a si mesmo. Nada está diferente. A diretora não tinha insistido que cortasse o cabelo desta vez, então ele não estava começando o semestre parecendo um delinquente. Estava mais alto. Às vezes se perguntava se algum dia pararia de crescer, mas além destas coisas tolas e superficiais, tudo estava como antes, como deveria ser. Ninguém iria notar porque não havia nada para notar, Remus disse a si mesmo com firmeza. Nada mesmo. Ele esfregou a nuca distraidamente, então, lembrando-se dos dedos de Grant terem estado ali apenas algumas horas antes, limpou os lábios sem graça. Merda. Tudo bem, idiota? James deu um tapa nas costas dele do nada. James, sério? A senhora Potter castigou seu filho de pé ao lado dele. Ela sorriu para Remus. Olhe só para você! Você cresceu tanto! Ela o puxou para um abraço. Ainda está muito magro para meu gosto. Ela começou a endireitar suas roupas, enchendo-o de perguntas. Tinha algo para comer durante a viagem? Veio sozinho? Queria alguma ajuda para colocar suas coisas a bordo? Ao final desse ataque maternal, Remus estava sorrindo de orelha a orelha, relaxado, sabendo que tudo estava de fato bem. Nada estava diferente. Ele alegremente embarcou no trem com James e Peter, conversando sobre seus verões e suas animações para o ano que viria. James tinha um alfinete de prata em seu peito estampado com um grande C. Remus sentiu o cheiro no segundo que James se aproximou, uma ardência irritante em seu nariz. Ele havia realizado seu maior desejo e agora era o capitão do time de quadribol. Eles se sentaram em seu compartimento de costume e Remus puxou um livro de sua bolsa, se acomodando com um suspiro de satisfação. Então, Sirius entrou e o estômago de Remus caiu no chão. Ele era quase o mesmo de sempre. Em altura, ele quase alcançava James agora e seu ombro estava mais largo, o maxilar mais quadrado e talvez seu nariz tivesse se alongado, mas ele tinha o mesmo cabelo preto brilhante, os mesmos olhos impressionantes e as maçãs do rosto salientes. Ele ainda era Sirius, mas, de alguma forma, outro, como se Remus o estivesse vendo com novos olhos. O calor do desejo explodiu em seu peito do nada, estabelecendo-se em suas bochechas como um forte rubor. Ele desviou o olhar rapidamente antes que alguém percebesse. Senhores, Sirius os cumprimentou graciosamente, entrando na cabine como um príncipe. Tudo bem? Os outros dois sorriram e Remus balbuciou alguma coisa. Sirius sentou-se diretamente em frente a Remus, seu cabelo e uniforme propositalmente desarrumados, sem dúvida para a loucura de Walburga Black, e esticou as pernas como se não esperasse que fossem tão longas quanto eram. Seu tornozelo bateu no de Remus e Remus se levantou de repente, sentando-se ereto e dobrando suas próprias pernas desengonçadas cuidadosamente sob o assento. Sirius deu a ele um olhar engraçado, então um sorriso malicioso que causou um forte puxão atrás do umbigo de Remus. Oh, não, ele pensou. Não, não, não. Estava achando que você não ia aparecer, disse James aliviado. O herdeiro da casa dos Black não poderia faltar no primeiro dia de aula. Sirius revirou os olhos azuis escuro, levantando uma sobrancelha astuta. Não poderíamos ter todo o mundo bruxo sabendo que há conflitos na minha nobre família. Como você está? James perguntou sinceramente. Eles fizeram... Como você está? Estou bem, Sirius assentiu um pouco tenso. Não quero falar sobre isso agora. Podemos apenas fingir que é um primeiro dia normal? Sim, tudo bem, cara. James acenou com a cabeça, não convencido. Pete estava nos contando sobre a Califórnia. Não conseguimos encontrar Phil, disse Peter. Em todos os lugares que procuramos, os colegas dela diziam que ela havia se mudado. Mamãe ficou... Bem, ela ficou realmente chateada. Foi uma merda.
Remus sentiu uma pontada de culpa. Já fazia muito tempo, mas uma vez ele disse a Filomena que ela poderia fugir se quisesse. Ninguém disse que você precisa usar magia. Depois de seu próprio simples verão, feliz e sem magia, Remus estava começando a invejar a irmã de Peter. O trem havia saído da estação e os prédios cinzentos de Londres passavam ruidosamente, logo dando lugar aos exuberantes campos verdes dos condados domésticos. Como foi seu verão, Moony? James perguntou de repente e Remus percebeu que Peter havia parado de falar há algum tempo. Foi bom. Remus havia praticado isso em sua cabeça no caminho para King's Cross, mas ele não contava com a aparência de Sirius. Era difícil manter o foco. Normal, nada de emocionante. Futebol, lição de casa, foi, tudo bem, não foi ótimo, mas, tudo bem, nada mal. Felizmente, a porta da cabine se abriu, interrompendo sua tagarelice. Lily Evans estava parada na porta, sorrindo de alegria, seu cabelo como uma auréola de fogo. Evans! James explodiu ansiosamente. Você me encontrou! Como se fosse difícil, Potter. Lily revirou os olhos. Vocês estão sempre no mesmo vagão. De qualquer forma, não estou aqui por você, estou aqui por você. Ela apontou para Remus, ainda sorrindo. Eu? Remus franziu a testa, confuso por um momento, então se deu conta. Ele suspirou pesadamente, querendo afundar na cadeira e desaparecer. Os outros 3 marotos e Lily estavam todos olhando para ele com expressões variadas, todos em expectativa. Você recebeu, não é? Lily disse, impaciente. Vamos, temos que ir para uma reunião no... Merlin! Sirius exclamou de repente, dando um tapa na testa comicamente. Como nos esquecemos? Moony, você é um monitor? James gritou. Remus abaixou a cabeça. Sim. E você não nos contou imediatamente para que pudéssemos te zoar? O rosto de Sirius se iluminou e um pouco daquele antigo maroto amante de travessuras apareceu. Você só está com inveja, disse Lily com altivez. Vamos, Remus, onde está seu distintivo? O distintivo! Sirius começou a rir. Eu esqueci do distintivo! Oh, por favor, Moony, nos mostre o distintivo! Os ombros de Peter e James também tremiam e Remus balançou a cabeça, tentando parecer desaprovador. Está na minha mochila. Bem, coloque, Lily disse. Vamos, temos nossa própria cabine e tudo. Ei, Evans, sou a capitã do time de quadribol, sabe? Sim, Marlene nos contou, Lily disse, sem sequer olhar na direção de James. Vamos lá, Remus. Ok, mas o distintivo está bem no fundo e eu coloco amanhã. Remus disse, levantando-se. Não, podemos procurar se quiser. Não precisa se incomodar com isso. Remus deu de ombros, sem olhar para ela. Qual é? Sirius adulou, levantando-se e estendendo a mão para a mochila de Remus. Queremos ver você com seu lindo, brilhante distintivo. Não! Remus retrucou, olhando feio para Sirius. Graças a Deus ainda era fácil ficar irritado com ele. Ele ergueu as sobrancelhas para que Lily não pudesse ver e disse muito incisivamente. Prata não combina comigo. Os olhos de Sirius se arregalaram imediatamente em realização. Remus ergueu as sobrancelhas e seguiu Lily para fora. Ele olhou para trás pela porta de vidro a tempo de ver James removendo rapidamente o seu distintivo. Ser monitor era tão ruim quanto Remus esperava. A carta foi uma surpresa tanto para ele quanto para todos os outros. O distintivo havia caído de sua lista de leitura usual de Hogwarts em seu colo em uma manhã de verão. Ele sibilou de dor quando a prata queimou seus dedos e deixou cair no chão. Grant pegou. Que diabos é isso? Sou monitor, Remus disse, não acreditando em si mesmo. Um quê? Jesus, às vezes eu acho que te inventei dentro da minha cabeça. Você não sabe nem a metade, Remus resmungou. Meus amigos nunca vão me deixar em paz. Bem feito. Grant mostrou sua língua rosa. Remus apenas balançou a cabeça novamente e resolveu escrever uma carta para Dumbledore sobre isso, exigindo que outra pessoa recebesse o posto. James seria bom, até Peter seria melhor do que Remus.
Dumbledore não respondeu. Ele tentou McGonagall, que respondeu, simplesmente dizendo que esta era a decisão final. Remus decidiu tentar novamente quando o período letivo começou. No trem, Lily e Remus tiveram que comparecer a uma reunião extremamente entediante com todos os outros monitores, liderada pelo monitor e monitora-chefe incrivelmente chatos. Depois disso, eles deveriam patrulhar os corredores, impedindo qualquer pessoa de se divertir. Infelizmente, Lily levou esse dever muito a sério, e Remus teve a sensação de que seria um ano muito longo. Ainda assim, ele preferia sentar-se em um espaço confinado com Sirius. Mas teria que fazer o possível para se manter afastado por um tempo até que tivesse pensado direito sobre essa última revelação. O banquete foi normal. Parecia menos festivo e alegre do que nos anos anteriores. Remus não sabia se era sua própria confusão ou a palidez da guerra. Haviam menos alunos do que o normal, assim como alunos recém-chegados. Ninguém estava mencionando isso. Depois do jantar, Lily fez Remus patrulhar novamente e ele realmente não se importou. Esperava que, se pudesse ficar longe por tempo suficiente, os outros já estariam na cama, então ele não teria que vê-los até as aulas da manhã seguinte. Se James e Sirius saíssem cedo para o treino de quadribol. Você ainda não está usando seu distintivo, disse Lily enquanto caminhavam por todo o corredor do quarto andar. Sim, desculpe, Remus bocejou. Eu vou encontrar amanhã, prometo. Então, como foi o verão? Ah, ótimo! Remus sorriu mais largo do que pretendia. Lily sorriu de volta para ele, parecendo genuinamente satisfeita. Ah, isso é muito bom! O que você fez? Nada. Muita lição de casa. Esquisito. Lily deu uma cotovelada nele, rindo. Até eu não gosto tanto assim de lição de casa. Ele estava certo. Quando voltou para a sala comunal, todos já tinham ido para a cama, e o quarto dos marotos estava escuro e silencioso. Remus caminhou silenciosamente para o banheiro, escovou os dentes e vestiu o pijama. Então se arrastou até a cama, fechando bem as cortinas. Parecia que ele tinha acabado de relaxar apropriadamente quando ouviu Sirius sair da cama. Ele conhecia cada um dos seus companheiros de quarto por seus passos agora. Gostava de saber, mas agora parecia um tipo peculiar de tortura conforme Sirius se aproximava e sibilava: Moony! Psst! Ei! Mesmo você não adormece assim tão facilmente. Remus gemeu, rastejou até a beira da cama e abriu as cortinas. O quê? Ah, vamos lá, por que você está nos evitando? É sobre a coisa de ser monitor? Você sabe que estávamos apenas brincando. Relaxe. Aqui, tenho algo para você. Ele abriu a mão. No escuro, Remus se inclinou e viu seu distintivo de monitor vermelho e prata. Ele franziu a testa. Isso é uma piada? Não, pegue. Confie em mim, Remus. Sirius olhou em seus olhos e a mente de Remus ficou completamente em branco. Ele aceitou o distintivo, esperou e sentiu... nada. Ele piscou e olhou para baixo. O quê? Transfigurado. Sirius sorriu, parecendo animado. Seus dentes brilharam no escuro. É latão agora. Fiz o mesmo com o de James. Acho que posso fazer com que Mary roube o de Evans também, e aí eu transfiguro. Você vai passar muito tempo com ela, então é melhor assim. Obrigado. Não seja bobo. Sirius balançou a cabeça, ainda sorrindo, os olhos suaves. Qualquer coisa pelo nosso Moony. Boa noite. Ele se virou e voltou para sua cama. Remus caiu de costas em seu travesseiro, exalando pesadamente, ainda segurando o distintivo com tanta força que machucou sua palma. Ele jogou as cobertas sobre a cabeça e desejou que seu coração parasse de bater. Oh, Deus! Ele pensou sombriamente. Eu gosto do Sirius Black.